Eu aconselho os senhores, todos receberam uma revista que foi feita assim quase em tempo recorde, né? A nossa revista Invernos foi elaborada especialmente para esse simpósio e nós temos nela dois artigos. Um artigo do Dr. Marcos Lívio, um outro artigo da nossa palestrante que agora estará fazendo a sua exposição. Eu, rapidamente, para que nós ganhemos tempo, passemos a palavra à doutora Jennifer, irá proferir a sua fala. Bom dia a todos. Depois da fala do Dr. Ronaldo e do Dr. Márcio, eu acho que eu venho com uma visão, tento apresentar uma visão realista de quem trabalha muito na área e de quem está aqui no dia a dia, né? O Dr. Ronaldo, a gente tem um contato muito direto, graças à minha posição hoje na OAB como responsável pela Comissão de Direito Aduaneiro da o direito aduaneiro, especificamente aqui no estado do Rio de Janeiro, ele é muito ligado aos regimes aduaneiros especiais, principalmente o repetro. Então, o repetro tem uma importância, não só o repetro, né, doutor Ronaldo, mas a admissão temporária como um todo. Eu comecei na área tem 18 anos e eu me lembro que quando eu iniciei falando, né, aprendendo sobre regime aduaneiro, a necessidade era importar e exportar o bem ao final da sua utilização em águas jurisdicionais brasileiras. Então, trazia-se uma plataforma, uma embarcação por determinado período para ser utilizada, junto a um contrato com uma oil company, e ao final desse regime contratual existia a necessidade do seu retorno ao exterior e até ao longo foi criando a possibilidade da sua própria destruição, o que não existia na prática. Então a gente estava falando de suspensão de todos os tributos incidentes na sua importação. Imposto de importação, IPI, ICMS, PIS, COFINS. E ao longo dos anos, peço desculpa, nós fomos enfrentando algumas dificuldades. Por exemplo, o Estado do Rio de Janeiro criou a Lei Candir, e aí começou a incidir o ICMS alíquota cheia na importação desses bens. Depois vieram convênios determinando alíquotas diferenciadas para essas embarcações, plataformas e equipamentos que iriam ser utilizados por um período muito curto. E, claro, os advogados bem preparados entenderam que não existia realmente a incidência do ICMS na admissão temporária desses bens, porque não havia uma transferência de propriedade. E aí a gente começou a discutir judicialmente essas questões com êxito. E, paralelamente, é interessante, né, a gente rememorar o passado, porque você vai vendo como as coisas vão acontecendo e como a própria legislação ela vai se adequando ao que acontece. O Estado do Rio de Janeiro publicou com o Estado, a CONFAS se reuniu e veio o convênio 03 para criar uma alíquota de ICMS específica na hipótese de admissão do repetro importação definitiva. Então, quando eu olho o passado e penso que o repetro ele era um regime aduaneiro propriamente dito, e ao longo dos anos, né, doutor Ronaldo, a gente pode dizer que ele é um regime tributário também. A gente tem muita obrigação acessória relativa à sua habilitação, à declaração de importação, ao cumprimento de requisitos, mas a gente tem hoje um regime tributário, porque hoje a gente conhece o repetro industrialização, que ele não é um drawback, ele não é uma admissão temporária, ele é um regime para que se industrialize bens em território nacional destinados à área de petróleo, para que a gente tenha um mercado, uma industrialização que sempre foi a ideia do regime, não era simplesmente poder importar bens e ao final do contrato devolvê-los para o exterior. No Brasil a gente precisa ter uma indústria forte. E aí eu mudei um pouco a minha apresentação, graças à apresentação dos meus colegas anteriores, para não ficar aqui muito repetitiva.
Então, quando pensou-se no repetro, depois veio o repetro industrialização e hoje a gente enfrenta uma nova etapa dentro do próprio regime. A gente não tem, por exemplo, hoje a hipótese desses bens, dessas plataformas, desses bens que entraram em águas jurisdicionais brasileiras há 20 anos atrás, continuam aqui, precisam ser descomissionados, serem retirados, um volume financeiro enorme que vai movimentar muito o mercado, mas não existe em contrapartida hoje um regime aduaneiro para que, por exemplo, a embarcação que lançou aquelas linhas, aqueles dutos, e hoje, se a gente for pensar, a Bacia de Campos é uma cidade, o que tem em cima tem embaixo. É como se fosse o Canadá. O Canadá tem o inverno e o verão. A Bacia de Campos é isso. São dutos, são equipamentos que não podem mais ser retirados daquela vida marinha. Precisa de embarcações específicas para fazer esse tipo de serviço. E hoje, do jeito que a norma está, o benefício mais importante que existe, que é o repetro, ele não prevê essa fase de descomissionamento. Então, eu estou falando aqui muito pontualmente do que eu entendo que são as questões que a gente está enfrentando hoje, porque a gente sabe da reforma, a gente entende que provavelmente, talvez não, né, doutor Ronaldo, em 2026, entre em vigor as novas alíquotas, mas a gente enfrenta problemas atuais no próprio regime. Como até o doutor Marcos Lívio falou, o ICMS para os regimes aduaneiros sempre foi uma questão muito delicada, porque a gente trata de Estado, o Estado consegue publicar suas normas, às vezes individuais. Eu dei o exemplo, por exemplo, da Lei Candir, mas, atualmente, novamente, a gente encontra alguma dificuldade em relação ao ICMS na admissão temporária de bens. Então, assim, é como se fosse uma onda. As coisas acontecem, elas acalmam, mas elas retornam. Então, hoje, o que a gente está vivenciando hoje? Até estava antes, né, da minha fala aqui, da nossa reunião, falando com o doutor Ronaldo. Nós temos um processo realmente muito moderno junto à Receita Federal de declaração de importação. Foi agora mais atualizado ainda, a gente tem um novo modelo de declaração de importação que é completamente eletrônico, que tem um sistema que vai puxar os dados, as informações daquele equipamento, vai normatizar e deixar todas as empresas com parâmetros muito parecidos, porque a gente no passado teve dificuldades de classificação fiscal. Quando a gente trata de uma embarcação, que tipo de embarcação é essa? Está dentro do regime? Porque no repetro, propriamente dito, a gente tem instruções normativas muito específicas, e o repetro é um regime tão delicado que ele tem até um manual. Ele tem um manual com perguntas e respostas, ele tem um regulamento aduaneiro, portarias. Então a gente está falando de uma complexidade para que se utilize um regime aduaneiro fundamental para o Estado do Rio de Janeiro, mas a gente esbarra em situações concretas. Tal embarcação está ou não adequada e é possível o seu enquadramento dentro do regime. No passado, isso foi muito problema. Hoje, a gente tenho que ser muito positiva nesse ponto, a gente tem todo esse auxílio, mas isso não impede que a gente tenha um contencioso administrativo específico de aduaneiro muito volumoso. Tão volumoso que recentemente o CARF, e corretamente, tem 2 turmas que julgam matéria aduaneira. E não posso ser ousada nesse ponto, porque essas turmas têm apenas alguns meses. Grande parte dessas decisões, desses casos, são em matéria aduaneira, são em relação a regimes aduaneiros como o repetro. Por quê? A gente tem problema de licença de importação no passado, equívocos ou não em relação à classificação de determinados bens. Há alguns meses ou um ano atrás, a gente teve que retornar, quando eu falo a gente, estou falando da indústria,
retornar à Receita Federal para discutir o próprio contrato de afretamento. E imagine se aqui a gente está falando de direito marítimo, né? E falar que contrato de afretamento, houve essa discussão recente junto à Receita Federal, e não é uma crítica, porque a questão foi sanada, entendendo-se que o contrato de afretamento por tempo não era o contrato correto para se admitir um bem em regime aduaneiro. Por quê? Porque a norma, quando ela é feita, e essas instruções normativas que hoje estão em vigor, elas sofreram alterações ao longo dos anos, ali se colocou o contrato de afretamento. E como nós todos aqui sabemos, existe o contrato de afretamento aquático nu e o contrato de afretamento por tempo. E por alguma questão, na Instrução Normativa 1781, que é a instrução que trata do repetro, não se tinha muito claro que o afretamento por tempo era o tipo de contrato de afretamento que permitia a importação desse bem ao país. E isso, num caso concreto, causou a lavratura de um auto de infração de milhões a uma empresa. A indústria parou, literalmente, uma plataforma de exploração ficou quase 15 ou 20 dias parada, não foi desembaraçada, para que essa questão fosse resolvida. Por quê? Muito respeitosamente, a Receita Federal é feita de pessoas, e pessoas interpretam as normas. E, normalmente, registra-se um bem, aquele bem, dependendo, cai num canal de fiscalização, é avaliado por fiscal, que naquele dia interpretou que o contrato de afretamento por tempo não poderia amparar a admissão de uma plataforma de petróleo. Então, hoje, falando das questões relacionadas ao que nós vivemos e a reforma tributária, realmente o regime está garantido e isso é um alívio até 2040. Mas nós temos questões práticas que precisam ser resolvidas hoje em relação ao regime. A gente tem as questões práticas do repetro industrialização e dessa aquisição de bens que vão ser... quando uma indústria compra um bem para ser uma placa de aço, ela muitas vezes não sabe quem vai ser para quem ela vai vender. Então, como que ela vai usar aquela placa de aço na sua totalidade? Parte vai ser repetro industrialização, parte não vai ser. E, infelizmente, por uma questão que a gente até leva à Receita Federal, ela não vai poder se beneficiar do regime. Por quê? Para fazer o repetro industrialização, ela precisa ter certeza que aquela placa de aço que foi utilizada naquele equipamento que está sendo entregue é a mesma, porque senão ela pode, realmente, ela tem que pagar os tributos com acréscimo de Selic, se ela for fiscalizada, ela pode ter uma aplicação de penalidade. Então, é um regime, eu estou dando exemplos práticos, porque pode ter parecido que, realmente, a manutenção do regime é fundamental, e ninguém tem dúvida, ela está garantida, mas, nos casos concretos, a gente ainda enfrenta algumas questões. Então, eu não queria só falar de repetro, porque eu também acho que a reforma também, quando trata do ponto da questão de reporto, ela também está um pouco, ela precisa ali ser aprimorada. O reporto também é uma questão fundamental, tanto quanto reporto, arvorar o REB, arvorar a bandeira brasileira para fazer a importação de equipamentos que serão industrializados, que sofrerão melhorias para as embarcações com bandeira brasileira. A gente também precisa revisitar esse ponto na reforma tributária, porque quando a gente começou a ver a reforma como um todo, com o olhar de quem trabalha com direito marítimo, ela é muito mais do que o repetro. Ela é o repetro, ela é o REB, ela é o drawback embarcação, ela é a conformidade do reporto. Então, existem questões específicas que precisam ser vistas, que já foram pontuadas. Eu dei aqui alguns exemplos práticos
por exemplo, o regime jurídico de arrendamento não está previsto, não foi incluído na PLP para a manutenção do reporto. O REB, o próprio REB, que são essas partes, que são esses bens que vão ser incluídos nas embarcações que estão aqui prestando serviço no Brasil com bandeira brasileira. A gente tem as normas muito esparsas, porque ainda continua em vigor o II, o IPI. Então, nós temos agora um mix, agora muito próximo, um mix de bem, de tributação, e ao mesmo tempo a gente tem a manutenção do que existe, com a necessidade do seu aprimoramento. E aí eu pego o gancho, retornando à questão do ICMS. Por quê? No estado do Rio de Janeiro agora, e aí não eles estão entendendo que a admissão dos bens, uma embarcação, e é um caso curioso, uma embarcação, se você pensar, como garantir que esse bem que vai ser desembaraçado no estado do Rio de Janeiro vai operar somente no estado do Rio de Janeiro? Se qualquer um de nós aqui formos consultados ou lermos um bid de uma oil company, está lá. Essa embarcação vai prestar serviços em águas territoriais brasileiras, em qualquer parte do território brasileiro. E, graças ao regime aduaneiro, graças ao convênio 130, graças ao convênio 103, a resolução 1000 do estado do Rio de Janeiro, esse bem pode ingressar em território brasileiro, em território carioca, ser desembaraçado e receber uma guia de desoneração de ICMS. O tributo não é recolhido. E esse documento é fundamental para que seja apresentado à Receita Federal. Receita Federal não é mais um carimbo, eletronicamente diz bem desembaraçado. Só que o estado do Rio de Janeiro, com uma interpretação única, entende que ele não é o estado competente a dar essa guia. Porque o bem está sendo desembaraçado no estado do Rio de Janeiro, mas ele vai operar em mais outros estados. E assim, por isso que realmente é muito fundamental uma reforma tributária, principalmente para o ICMS, porque é um dos tributos mais complexos que nós temos. Mas a gente ainda tem a questão do ISS, local de prestação de serviço. Quantas ações nós já discutimos isso? Alíquotas diferentes de ISS, serviços sendo prestados no Rio de Janeiro, e a mesma embarcação depois vai prestar o serviço um mês em outro município. Então, realmente a gente tem questões muito práticas no regime. Quando a gente volta para a análise da reforma, ela é fundamental. A simplificação, o modelo de IVA dual é fundamental para o nosso país. A gente ocupava em obrigações acessórias, de acordo com o Banco Mundial, uma das piores posições. Pensa no país, a gente estava atrás. Países da África, qualquer um, a gente ocupava uma posição vergonhosa, sinceramente falando. Porque no Brasil se repete muita informação. A mesma informação ela é prestada diversas vezes. Quem é o importador? Quem é o exportador? Qual é o volume daquela carga? Diversas vezes. E alguém tem que preencher isso. E alguém capacitado tem que preencher isso. Por quê? Porque se for preenchido de forma incorreta, existem as multas aduaneiras. Multa de 1% por preenchimento incorreto do volume do bem. Não é 1 tonelada. Errou. 1000 quilos. Você botou 1 tonelada, você errou. Multa de 1% do valor de uma embarcação. Eu não estou inventando. Decisões, autos de infração reiterados que subiram ao CARF, com decisões mantidas, dizendo informação inexata. Mas, por favor, eu não fiz uma fraude, um dolo, eu não cometi nenhum dano ao erário. Mas, por quê? Porque o regime... Doutor Ronaldo, apontaram para o doutor Ronaldo, não tenho culpa, não fui eu que fiz a norma. Mas é o que a gente enfrenta no dia a dia de quem trabalha na área.
Então, a reforma não é uma crítica, eu acho que a gente, comparando com o passado, nós estamos muito melhores. A reforma tributária vai trazer um alívio num certo ponto, mas a gente ainda vai enfrentar muitas outras questões. Então, assim, dizer que está mantido e é ótimo, nós todo mundo sabíamos. Seria quase impossível operar no Brasil a indústria de petróleo sem a manutenção dos regimes aduaneiros. Nós sabemos disso. Agora, como operar ainda esses regimes aduaneiros? Como fazer do nosso mercado cada vez mais atrativo para um descomissionamento, para a gente não perder essa oportunidade para outros países europeus? Então, assim, vai ter um painel de descomissionamento. Eu gosto muito desse assunto, por quê? Porque um dos pontos fundamentais para que a gente tenha a atração de novos negócios nessa área, por exemplo, é a minha área. Então, é o tributário. Então, eu teria mais coisas para falar, mas o meu tempo acabou. Minha apresentação vai ficar disponível. Acho que esse assunto sobre o Código Aduaneiro, o que pese ser uma proposta de lei, é muito importante, porque a gente mostra o descasamento que existe entre um projeto de lei e um Código Aduaneiro fundamental. Fundamental. O Brasil é um dos únicos países do Mercosul que não tem um Código Aduaneiro. Então, só que se você for olhar a proposta hoje, ela não tem uma previsão de um contencioso aduaneiro específico. Ele ainda não está adequado à própria reforma tributária. A gente está correndo atrás, todos nós, e eu tenho certeza que talvez no próximo evento as notícias serão cada vez melhores. Agradeço a paciência de todos. Muito obrigada. Obrigado, a senhora doutora Jennifer Pires Piragibe. Eu estava pessimista, agora eu estou mais pessimista. Pois é, mas a gente é pessimista, esperançoso.